Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o True Speak, como sempre, com excesso de material muito interessante. Vamos começar aqui respondendo a uma pergunta que me foi enviada pelo meu amigo Naum Sirotsky, que é correspondente da Zero Hora em Israel. Ele diz: sempre me resta uma dúvida sobre o soerguimento do Islã. Deve existir em algum lugar uma forma ou outra de autoridade humana, inspirando ou orientando o que acontece. Não creio no Al-Qaeda, nem em Bin Laden, nem nos Ayatollahs, que são xiitas, ou seja, cerca de 2 milhões do total de muçulmanos, 200 milhões do total de muçulmanos. E eles, como os judeus desde a destruição do templo, não têm sacerdotes. Muito bem, a dúvida é o seguinte, quer dizer, como é possível um movimento de envergadura mundial sem um centro de comando, né? Como se fosse uma coisa espontânea se espalhando pelo mundo, pela simples força do automatismo. De fato, isso parece um enigma. E este é um enigma que os comentaristas políticos e os analistas jornalísticos não vão entender, do Ocidente, não vão entender jamais. Eles não têm a menor condição de entender como é o processo profundo da guerra de civilizações. Porque para isso seria preciso estudar a estrutura do Islã até as últimas fontes da espiritualidade islâmica, que estão bem remotas, vamos dizer, da política diária. Quer dizer, esse pessoal, vamos dizer, de formação mais ou menos materialista, e mesmo o pessoal que seja religioso, não tem no Ocidente uma visão dessa profundidade, não consegue conceber como é que funciona realmente o Islã. Eles veem que existe as mesquitas, existe o culto popular, né, que existe ali alguns funcionários das mesquitas, que são a liderança religiosa aparente, e existe, por outro lado, a estrutura dos estados, né? Mas procurando em tudo isso, eles não enxergam um centro. E muito bem, para achar esse centro, você precisa cavar além da superfície. Você não pode esquecer que o Islã está, vamos dizer, povoado de taricas. Taricas são organizações esotéricas, organizadas mais ou menos como ordens monásticas, e que se dedicam, vamos dizer, a exercícios espirituais que são, vamos dizer, um acréscimo às práticas rituais obrigatórias do Islã, que são práticas ditas suprarrogatórias, quer dizer, não são obrigatórias pela lei religiosa, é uma devoção especial que o indivíduo faz se quiser. As taricas remontam ao próprio tempo de Maomé, né, onde havia um grupo que se reunia para fazer recitações dos nomes de Deus, e alguém perguntou a Maomé o que ele achava disso. Ele disse que eram excelentes pessoas, mas que eles estavam fazendo algo que não era obrigatório, que eles mesmo tinham oferecido aquilo a Deus. Muito bem. Daí se origina uma multidão de organizações esotéricas que se ramificam por todo o Islã. E se você entra numa mesquita e tem ali dentro 1000 pessoas, você pode ter certeza que pelo menos 900 pertencem a alguma tarica. As taricas não se dedicam à atividade política, mas elas são a fonte profunda da unidade espiritual e, portanto, cultural do Islã. E, evidentemente, é lá que tudo começa, né? E essa coisa, vamos dizer, da guerra cultural, no Ocidente o pessoal só percebe a guerra cultural quando ela se traduz em manifestações públicas, se traduz numa expressão politicamente visível. Mas, na verdade, essa guerra começa muito antes, vamos dizer, vindo vamos dizer, de dentro das taricas. As taricas são chefiadas por mestres espirituais, chamados sheikhs, né? Sheikh é um título honorífico, certo? Quer dizer apenas uma pessoa mais velha. Mas, na verdade, os sheikhs das taricas são como que um cargo hereditário que vai sendo passado, não necessariamente para o filho, mas por uma herança espiritual. Quer dizer, cada sheikh nomeia o seu sucessor. E as taricas, então, têm uma árvore genealógica que remonta até os primeiros fundadores já contemporâneos de Maomé. Porque existem muitas
pseudo-tarikas por aí que dizem que são o esoterismo islâmico, mas não são. E você identifica isso pelas genealogias. Tem que saber qual é, quem foi o mestre de quem, remontando isso de geração em geração até o tempo de Maomé. A força que estas organizações representam no Islã não tem nada de comparável no Ocidente. Mesmo se você for investigar sociedades esotéricas, secretas aqui, elas existem, claro, mas não tem esta profundidade e não tem, sobre a totalidade da população, a autoridade espiritual tremenda que essas pessoas têm. Então, essas organizações, como elas são a base da unidade, a base profunda da unidade islâmica, realmente é delas que vê o comando, mas não de uma maneira direta. Quer dizer, não há um comando estratégico que diz faça isso ou faça aquilo. Tá certo? Mas é dali que surgem, vamos dizer, as ideias e as tendências. E no plano, vamos dizer, da guerra religiosa, guerra espiritual e cultural, evidentemente a ação provém das taricas. Por exemplo, eu estou seguro de que não é possível explicar, vamos dizer, a história do século XX, mas em absolutamente nada, sem levar em conta a ação, vamos dizer, de enviados de organizações islâmicas que agem no Ocidente já há mais de um século. E que agem, vamos dizer, exercendo uma influência muito sutil, sobretudo na elite intelectual. Quer dizer, eles não... Antes de vir esse ataque por baixo, que é onde a imigração, esses movimentos, essa agitação toda e o próprio terrorismo, muito antes disso, havia uma ação por cima, através, vamos dizer, da dissolução da elite intelectual ocidental e da sua reorganização em termos islâmicos. Por exemplo, muita gente pode ter ouvido falar do famoso George Gurdjieff, que é aquele líder espiritual, digamos assim, armênio. A função do Gurdjieff no Ocidente foi simplesmente bagunçar a elite intelectual. Quer dizer, ele entra, por exemplo, Gurdjieff, quando chega no Ocidente, né, no começo do século, ele se apossa de inumeráveis líderes intelectuais e simplesmente os destrói espiritualmente, né? E os deixa tremendamente desorientados, abrindo, portanto, um rombo na carapaça da cultura ocidental moderna, né, cientificista, materialista, e abrindo as portas para a entrada da influência oriental, que depois, mais tarde, se tornaria popular com, vamos dizer, o movimento da Nova Era nos anos 60. Mas a Nova Era jamais teria sido possível se Gurdjieff não tivesse aberto essa brecha mais de meio século antes, né? Um continuador desta obra de destruição foi um indivíduo chamado Idris Shah, que é um inglês de origem indiana, que prossegue também, vamos dizer, prosseguir um trabalho de decomposição da elite intelectual ocidental, num nível de profundidade que não chama a atenção dos analistas políticos. Por que o analista político vai se interessar por assuntos esotéricos, ocultistas, etc.? Tem gente que se faz de superior a isso justamente porque não entende. E não entende a profundidade do efeito dessas armas na guerra cultural. Agora, ao mesmo tempo que mandava os negros, o pessoal da Tarica mandava esses negros para fazer o serviço destrutivo, mandavam os outros para reconstruir, quer dizer, recolocar em ordem a cabeça dos intelectuais já em termos islâmicos. E nisso se destacaram, sobretudo, duas pessoas, René Guénon e Fritjof Schromm. Então, o Guénon é um sujeito que propõe já em substituição à cultura europeia uma construção integral baseada em doutrinas orientais. Então, quando o Guénon começou a falar essas coisas por volta de 1920, ninguém prestou a mais mínima atenção. Ele fez até uma conferência na Sorbonne com o título de Metafísica Oriental. Acho que tinha 10 pessoas lá, ninguém prestou a mais mínima atenção. Passados 50 anos, mas menos 50 anos, 40 anos, o pensamento do Guénon era o dono, o proprietário absoluto do Departamento de Estudo Religioso na Universidade de Paris. Proliferando, vamos dizer, a sua influência proliferando, numa escala que no começo seria inimaginável.
Então, é aí que está onde a guerra cultural profunda. Mas eu duvido que algum analista ocidental, e mesmo os melhores, se você pegar o pessoal que mais entende disso, se você pegar, por exemplo, eu nunca vi o Bernard Lewis fazer um tratamento disso com a profundidade que deve, tá certo? Por exemplo, o Gurdjieff, você tem vários movimentos artísticos no modernismo, tá certo? Que dão a impressão de ser uma criação puramente ocidental, mas não era, era o dedo do Gurdjieff que estava lá. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o arquiteto mais influente, que é esse Frank Lloyd Wright, que é o sujeito que revolucionou a arquitetura americana, ele era um discípulo do Gurdjieff, quer dizer, obedecia instruções diretas do Gurdjieff. O Gurdjieff, ele criava, Gurdjieff conseguia criar estilos artísticos assim como quem preenche um cheque, ele criava um atrás do outro. Tá certo? Quer dizer, é um tipo de, vamos dizer, de capacidade que as pessoas normalmente não imaginam. Isso não quer dizer que eu goste muito desse Gurdjieff, não, mas temos que reconhecer a força tremenda. Então, tudo isto é aí, é neste nível, vamos dizer, da unidade espiritual da tradição islâmica que se tem que encontrar, vamos dizer, a tal da autoridade humana, pela qual pergunta com muita razão o Naum Sirotsky, tá certo? Mas quanto mais tempo passa, mais eu vejo que a incapacidade de fazer as perguntas corretas é a grande falha do ser humano, da classe falante. Eles falam, mas às vezes o problema está na frente deles e eles nem percebem que existe o problema, não percebem a questão e não fazendo a pergunta, evidentemente, não tem a resposta. Então, esse mistério, né, desse movimento tremendo, avassalador, né, aparentemente sem cabeça e sem comando, que vai tomando conta do mundo, até hoje não suscitou a pergunta correta. E quando se faz a pergunta, a pessoa não tem a resposta. Não tem a resposta porque a procuram no nível do comando político ou no mais religioso, no sentido mais externo da coisa, e não no sentido do comando espiritual que unifica uma civilização. Muito bem. Mudando agora de assunto, chega aqui uma notícia de que o George Soros contribui para o Comitê de Defesa da Lynn Stewart. Lynn Stewart era aquela parceira do Sheikh Abdurrahman, chamado como Sheikh Cego, o sujeito que foi condenado, em 1996, foi condenado à prisão perpétua como mentor do atentado à bomba feito em 1993 contra o World Trade Center, o próprio World Trade Center. Então vemos aí que a influência do George Soros, tá certo? Não é só no sentido, vamos dizer, de derrubar os Estados Unidos, é também no sentido de fomentar e fortalecer o seu inimigo. Eu acho essa notícia de uma importância extraordinária, porque toda esta oposição que se faz aqui à guerra do Iraque, então, é evidente que isso aí vem de parte interessada. Quer dizer, o senhor precisa ser muito ingênuo, muito idiota para acreditar na seguinte história. Os Estados Unidos invadiram o Iraque porque tinha interesse no petróleo, que não ganha dinheiro com o petróleo. E o outro lado reage sem interesse nenhum, todo mundo só por idealismo, são as pessoas maravilhosas, tá certo, que estão sendo oprimidas pelo nazismo americano. Aliás, o George Soros, né, que é um sujeito que ele é de origem húngara e que veio morar aqui nos Estados Unidos e pegou a nacionalidade americana, ele vive dizendo que os Estados Unidos são a Alemanha nazista. Ora, mas não é interessante? Você imagina, né, no tempo da guerra, algum judeu húngaro, né, e pedir asilo político na Alemanha nazista? Né? Quer dizer, o Soros dá a impressão, é quase a mesma coisa, né? Ele veio aqui para os Estados Unidos e a Alemanha nazista. Se você fala uma coisa dessa, evidentemente é um camarada afetado de mendacidade compulsiva. Né? Bom, vamos lá. Olha, aqui tem, por exemplo, tem um rapaz Marcelo Maroni, que me manda uma carta muito interessante. Infelizmente, a carta é muito comprida. A carta é comprida, não posso ler inteiro. Mas ele me conta que ele, durante o ensino, né, a sua experiência de estudante, ele sofreu a mesma lavagem cerebral esquerdista que todo mundo sofre,
Mas disse, o meu primeiro contato com uma posição diferente daquelas defendidas por meus amigos professores de história, todos de esquerda, é claro, foi de uma forma muito prosaica. Um bate-papo de 1 hora com um idoso polonês na praia de Barra Velha, Santa Catarina, no quintal da sua casa, onde ele nos autorizou a acamparmos em 1976. Lembro-me que, de dedo em rista, ele nos alertava sobre as paixões infanto-juvenis pelo comunismo, pois ele mesmo sofreu os diabos com a vida miserável e aterrorizante que levava na Polônia no pós-guerra sob a égide da então União Soviética, antes de fugir para o Brasil. Olha, isso aqui é uma experiência que também me aconteceu, de conhecer, né, gente que tinha fugido da Rússia, da Polônia, da Romênia, né? Inclusive tem um camarada que me contou uma história muito interessante. Aliás, foi o doutor Maurice Costin, que é aí da Federação das Indústrias de São Paulo. Ele disse que quando ele fugiu da Romênia, e ele fugiu porque ele já estava numa situação conflitiva lá, ele tinha feito uns discursos contra o governo, foi preso, conseguiu fugir da cadeia. Então é uma história mirabolante, um dia talvez até conto para você. Mas ele foi parar no Brasil, e ele disse que ele entrou então no supermercado Carrefour, e quando ele chegou no balcão de carne, ele disse que ele chorou de emoção, porque ele disse que ele não sabia que existia tanta carne no mundo e que se vendia, né? Então, histórias como essa são muito comuns. O pessoal tem uma experiência humana, né, de multidões, milhares, milhões de pessoas passaram por isso e conhecem, e o depoimento dela está sempre acessível. Quer dizer, quem não se interessa, quem prefere julgar as coisas por imaginação, em vez de perguntar para quem estava lá, né, é porque realmente quer se iludir, quer se enganar a si próprio. Mundus vult decipi, já diz a Bíblia. O mundo quer ser enganado e é mesmo, né? Então, muito bem, obrigado pela sua carta, Marcelo. Né? Aqui a Eliane Catanhede, na Folha de São Paulo, está advertindo contra a caça aos cucarachos, né? Dizendo que coisa horrorosa, 40 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos, mas é uma guerra aos cucarachos, coitadinhos, eles são perseguidos o tempo todo. Você sabe quantos tem aqui? Né? Só no estado da Virgínia são 120 mil, meu Deus do céu. Quer dizer, tem brasileiro aqui para tudo quanto é lado, está sobrando brasileiro aqui, de vez em quando eles pro forma, para não dizer que não cumpre a lei, eles mandam uns para fora. Eles mandam como? Eles não saem procurando ninguém. Agora, se o sujeito bate o carro na esquina, tá certo? Você vai lá e vê que ele não tem carteira de motorista, ainda está aqui ilegal, ou está com carteira falsificada, que é o hábito de muitos brasileiros aqui. O que vai fazer com o sujeito? Aí tem que mandar embora mesmo, porque senão vai dar na vista. Quer dizer, se o guarda não fizer isso, é ele que vai para a cana. Se bem que aqui já se criou um hábito de mandar para a cana não o polícia que não cumpre, que descumpre o seu dever, mas aquele que cumpre, né? Ainda está rolando aqui aquele caso dos dois famosos guardas, que são Compián e Ramos, que atiraram num traficante em fuga, tá certo? O traficante estava fugindo, carregado de maconha, eles deram-lhe um tiro na bunda, né? E daí o sujeito processou a polícia e os dois policiais estão presos, porque cumpriram o seu dever, tá certo? Aqui tem um monte de organizações apelando ao presidente Bush para que ele solte os dois, para que ele dê o indulto presidencial, mas até agora ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque houve aí o dedo do governo mexicano. O governo mexicano intervém para defender esses traficantes, tá certo? E o Bush quer manter boas relações com o México, principalmente tendo em vista aquela porcaria da tal da comunidade norte-americana que eles querem fazer, fundindo México, Estados Unidos e Canadá. O Bush já tinha assinado um protocolo de intenções com o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá, protocolo que ficou secreto durante 2 anos, foi revelado agora. Então, em função desses planos verdadeiramente sinistros, tá certo? De criar uma unidade política, um poder supracontinental formidável, então acabam os policiais que cumprem o seu dever, acabam, né, indo para a cadeia, vítima desses grandes planos de pessoas que acham que sabem o que é bom para o mundo, acham que sabem como é que os outros devem viver. Aliás, falando nisso,
alguém aqui me manda uma carta lembrando o caso, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem uma carta e tem uma notícia. Né? O caso desse menino inglês, que porque estava pesando 89 quilos, né, os assistentes sociais ameaçaram tirar o garoto da guarda da mãe e levar para colocar sobre os cuidados do governo. No fim, rolou lá todo um processo, no fim, devolveram o garoto para a mãe, mas com a condição de que ela mude a dieta dele. Quer dizer, você não tem mais o direito de ser gordo ou de ter um filho gordo. Né? Quer dizer, esta ideia, vamos dizer, do Estado que interfere em todos os aspectos da vida privada dos cidadãos, tá certo? E lhes dita regras e criminaliza a conduta diferente, isto aí, vamos dizer, é uma constante, são dos princípios da tal da nova ordem mundial. Né? Isso tudo começou com o negócio o teste para tudo isso foi o antitabagismo. E o antitabagismo funcionou. Quer dizer, conseguiram convencer as pessoas de que se alguém fumar perto delas, elas vão ter câncer, tá certo? Por exemplo, nos aviões, né? No avião foi feito um teste que para o sujeito da ala não fumante absorver, né, a quantidade de nicotina, alcatrão, etc., equivalente a um cigarro, ele precisaria 47 mil horas de voo. Aí você vê o risco tremendo que o sujeito corre, né, ao fazer uma viagem de avião. E, no entanto, a viagem de avião perde um fumante. E, no entanto, convence as pessoas de que é preciso proibir o fumo ali para que as vítimas não haja milhares de mortes de fumo passivo, né? Então, agora, a causa do antitabagismo, ela é, de certo modo, ela é convincente, ela é persuasiva. Por quê? Porque tem muita gente que fuma e se sente culpado de fumar. Tá certo? Então, se vem alguém e o proíbe, o sujeito se sente aliviado. Né? Se sente aliviado e se sente até bem tratado. Ele sente que é um carinho materno, uma ternura, a mamãe está se preocupando com ele. Né? Então, agradece que os outros mandem na vida dele. Tá certo? Quer dizer, não é um fumante honrado. Tá certo? É um fumante de duas caras. Ele está fumando, mas ele não quer fumar. Quer dizer, ele não diz eu não é que nem o ex-presidente Jânio Quadros, eu filo porque quilo. Né? Eles fumam, mas não assumem que quer fumar. Não é fumante cínico que nem eu. Entendeu? Eu fumo, gosto de fumar, não vou parar de fumar, vou fumar até o último dia da minha vida e qualquer conselho de saúde antitabagista é considerado insulto pessoal. Mas tem muita pessoa que ela fuma, mas ela quer fazer de conta que ela está fumando a contragosto, que ela é uma vítima da indústria de cigarro. Então, quando chega aí o cara da campanha tabagista que o proíbe de fumar, ele se sente até aliviado, né? Porque daí ele não tem que decidir a sua vida, o governo já decidiu para ele. Então, essa campanha foi muito bem calculada, porque ela pega dois tipos de pessoas. Pega primeiro aqueles neuróticos alérgicos que você puxa um cigarro da carteira, o nego já começa a tossir e espirrar na sua frente a 20 metros de distância. Né? Uma vez eu estava dando uma conferência num salão que parecia um estádio de futebol. E eu cinicamente puxei aqui meu cigarrinho e o nego começou a tossir lá na plateia. Antes de eu acender, falei, peraí, espera pelo menos eu acender, pô, porque senão você dá na vista, né? E então, depois dessa campanha do antitabagismo, começou um monte de campanha, vamos dizer, sempre no sentido de fazer de conta que estão protegendo a sua saúde, mas que na verdade é que estão querendo mandar na sua vida. E criar sistemas de controle social absolutamente totalitário. Totalitário é aquilo. Por que chama totalitário? Porque é aquilo que mexe na totalidade da vida social. Quer dizer, não há mais um recinto privado, tá certo? Na qual você tenha alguma liberdade. É isso. Então, agora é um negócio contra vamos dizer, a gordura. Não pode engordar. Né? Ó, um moleque que está aqui, estou vendo a foto dele, parece bastante saudável. Né? E se eu fosse ele, eu saía dali e já ia direto para o McDonald's, em protesto. Agora, vamos ver o que temos mais aqui. Tem aqui o Homero Vieira. Homero Vieira se queixa de que tem um monte de perguntas para fazer para o meu filho, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, sobre o negócio do padre Malak Martin, do livro do Rama Kumaraswamy, desintegração da Igreja Católica, mas não acha o e-mail. Então, o e-mail é o seguinte, Luiz com Z,
Luiz GCN, sem ponto nem nada, tudo junto. luizgcn@gmail.com. Tá certo? Então, eu não vou responder a sua pergunta, porque na verdade ela era dirigida ao meu filho. Ele tem a área de estudos própria dele, tá certo? Na qual ele sabe mais do que eu, e eu não vou, eu mesmo faço consulta a ele. Então, nessa área das religiões, ele está muito mais afiado do que eu. Vamos lá. Daí outro me mostra aqui aqui Fabrício Oliveira Soares me manda aqui uma entrevista do Luiz Alberto Moniz Bandeira, que é um historiador, assim, é um dos homens mais anti-americanos que já existiu no Brasil. Ele passou a vida só escrevendo livro contra os Estados Unidos. E foram perguntar a ele o que ele acha da denúncia do embaixador Roberto Abdenur, que diz que a política exterior do Brasil, que a diplomacia brasileira, os diplomatas brasileiros são submetidos a uma constante lavagem cerebral anti-americana e esquerdista. Todo mundo sabe que o que o embaixador falou é verdade. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Mas veja que coisa a resposta que dá o Moniz Bandeira. Primeiro, ele fala muito mal do Abdenur a respeito de outras coisas, né? Fala, não, ele cometeu erros graves na sua carreira. Bom, não é os erros graves, se houve ou não houve, não é isso que nós estamos discutindo. Mas ele, antes de ele responder ao Abdenur, ele faz a caveira do embaixador primeiro, né? Lançando 1001 suspeitas sobre ele. Quer dizer, é para queimar a reputação do cara. E quando sai do nariz de cera e vai entrar na substância do argumento, ele diz, atenção, hein? Não é verdade que a política externa seja anti-americanista, ao menos que isso signifique a não submissão aos interesses da potência. Nota, esta frase é típica do raciocínio brasileiro, onde você responde a uma questão de fato, mudando o julgamento qualitativo da coisa. Ora, se você chama a política anti-americanista de não submissão aos interesses da potência, você apenas está dizendo que você é a favor dessa política, dizendo que ela é boa. Mas ninguém perguntou se essa política anti-americanista é boa, mas perguntou se ela existe ou não. Então, no Brasil, as pessoas não sabem distinguir, quer dizer, o que é um juízo de fato, tá certo, de um julgamento qualitativo, um julgamento do valor, de valor. Então, acha que trocando a expressão, passando da expressão aparentemente pejorativa para uma expressão laudatória, né, respondeu à pergunta ou negou o fato. Isso aí é assim uma coisa que praticamente todo debatedor brasileiro de qualquer coisa, tá certo? Com exceção deste que vos fala, comete o tempo todo. Quer dizer, você pergunta, você é anti-americanista? Não, eu sou a favor da não submissão aos interesses da potência. Ora, uma política anti-americanista, tá certo? Ela tem que ser definida, vamos dizer, por atos e palavras definidos. Não é uma questão nebulosa. Tá certo? Agora, o julgamento de se isto é excessivo ou se é apenas uma não submissão, tá certo? A expressão de uma não submissão, se é uma hostilidade ou apenas uma independência, isto é um fato posterior. Tá certo? Porque daí já não se trata de saber da existência ou não, trata de saber da sua avaliação. Então você pergunta sobre a existência de um fato, o nego responde com a avaliação que ele faz do fato. Tá certo? E usa esta avaliação como se fosse uma prova da inexistência ou da existência do fato. Eu digo, mas, olha, esse aí é uma mistura, vamos dizer, de burrice e má-fé. De qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho, vamos dizer, de arte dialética, arte retórica, sabe que isso aí é safadeza, que não se faz isso aqui. Agora, o Moniz Bandeira dá um show aqui de erística. Primeiro ele queima, pergunta o que achou da declaração do Abdenur. Primeiro ele queima a reputação do Abdenur alegando coisas que não tem nada a ver com o caso. Por exemplo, o Abdenur deve explicar como ele permitiu que tantas irregularidades acontecessem no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, a ponto de ter sido fechado pelo Itamaraty. Fala, bom, mas o que isso tem a ver com a política anti-americana ou não? Não tem nada, tá certo? Daí diz, a mágoa dele é que o chanceler Celso Amorim não lhe telefonou para comunicar da remoção. Aquele negócio da explicação, psicologia pejorativa. Quer dizer, primeiro ele faz tudo isso aí, faz a caveira do cara. Quando chega na hora de ele responder mesmo a pergunta, ele nem isso faz. Ele troca, né, uma pergunta que está na clave dos fatos para uma que está na clave das qualidades e valores.
Isto é tudo uma sacanagem. Muito bem. Aqui o Fábio Multimídia, faz uma pergunta muitíssimo interessante. Porque tinha um cidadão aqui que escreveu várias vezes, reclamou que eu não respondi, de que eu no meu livro O Jardim das Aflições, eu dizia que o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que era um assassino de esposas, né, certo? Agiu indevidamente, lançando sobre si o manto, né, da autoridade mosaica. Então o sujeito diz, não, mas Moisés mandava matar as adúlteras, apedrejar as adúlteras, ele também era assassino de mulheres, etc, etc. Olha, eu não creio que seja a mesma coisa você mandar apedrejar, independentemente do que a gente pensa do apedrejamento de adúlteras, né, é, não é a mesma coisa você mandar apedrejar a adúltera, né? Um sujeito mandar apedrejar a adúltera e o adúltero que manda matar a mulher só para poder casar com outra. É claro que não é a mesma coisa, é tão monstruosamente diferente que a pergunta não tem o menor cabimento. Por não ter o menor cabimento, eu não a respondi. Né? Mas o Fábio aqui diz, parece que o fulano anti-mosaico, depois de descarregar os cartuchos, sossegou. E daí aproveita, o Fábio me manda uma pergunta muito interessante. Pode um sujeito se envolver por uma vida inteira em assuntos filosóficos, naquilo que o senhor aponta como filosofia genuína, e nunca expressar suas conclusões e argumentos e jamais registrar suas ideias para a posteridade? Isso é perfeitamente possível, Fábio. Veja, eu quando era mais jovem, tá certo? Eu sentia que o ambiente em torno de mim era tão opressivo e burro, né, que eu achava que eu jamais teria nem com quem conversar a respeito das coisas que eu estava estudando. E eu estudava, eu já tinha decidido o seguinte, não, eu quero saber as coisas, mesmo que eu jamais consiga dizê-las, mesmo que seja para guardá-las apenas para mim, mesmo que esse conhecimento sirva apenas para aperfeiçoar a minha própria alma e me ajudar a pagar meus pecados, tá certo? E de modo que eu apareça no juízo final, né, com um traje melhorzinho, tá certo? Mesmo que seja isso, vamos dizer, a finalidade espiritual, ela é o predominante, é ela que interessa. Você vê, houve um outro caso também, na Romênia, existia um filósofo que jamais publicou nada, publicou um livro. Ele escreveu, tomou umas notas, tal, que só agora estão sendo publicados, né, 30 anos depois do sujeito morrer, que é Petre Tsutsea. Petre Tsutsea era um gênio fabuloso, tá certo? E o meu amigo Tudor Monteano, que mora aqui nos Estados Unidos, e que é filho de um ex-embaixador da Romênia aqui nos Estados Unidos, que aliás é um herói nacional, Aurel Monteano, o Tudor tem um grande respeito pelo Petre Tsutsea e está dedicando anos da vida dele a coligir as poucas notas que o Tsutsea deixou aqui e ali e que compõem, vamos dizer, um sistema filosófico inteiro. O Tsutsea, a vida inteira dele, ele só bateu papo. Tá certo? Então tem muita gente na Romênia que se lembra dele como um tipo folclórico, né? Reconhecendo que era um gênio filosófico, mas um tipo esquisito. E agora que apareceram essas notas, essas cartas, essa coisa toda, agora que se sabe alguma coisa, vamos dizer, da filosofia escrita do Tsutsea. Mas o próprio Tsutsea jamais fez o menor esforço para divulgar nada disso. Além disso, existe o famoso exemplo de Sócrates. Sócrates não escreveu uma palavra. Quer dizer, a filosofia tem algo a ver, vamos dizer, com o saber e com a formação da autoconsciência. A expressão da filosofia, vamos dizer, é um meio secundário, tanto que a filosofia pode se expor em qualquer gênero literário conhecido. Pode se expor através de tratados, de ensaios, de crônicas, de memórias, de romances, de poesia, o diabo a quatro. Isso mostra que não existe conexão intrínseca entre a atividade filosófica, que é analítica, reflexiva e crítica por natureza, e a sua expressão literária, né? Agora, quando o Zé Arthur Janotti, por exemplo, diz que a filosofia é uma atividade que lida com textos, isso prova que ele não tem a menor ideia do que é filosofia. Quer dizer, ele está pegando assim ele está confundindo a torneira com a água, pô. Quer dizer, já existia água milênios antes de existir torneira. Muito bem. Depois, a segunda pergunta. Há um escritor francês muito bem cotado chamado Pierre Lévy, na minha opinião, um falante apenas. Ele afirma em um dos seus livros que nós jamais pensamos sozinhos, mas que sempre pensamos em função da coletividade ou sociedade. Ora, essa contraposição, ela já é absurda em si, tá certo? Porque
é tão certo você dizer que o pensamento é individual quanto você dizer que ele é coletivo, porque ele é individual sobre certo aspecto e coletivo sobre outro aspecto. A verdadeira dificuldade consiste em você discernir quais são os elementos de individuais e coletivos que tem concretamente. Quer dizer, aonde que o indivíduo, né, criou, vamos dizer, uma síntese dele como um fenômeno que se passa dentro da consciência dele, tá certo? E aonde que ele está ecoando um discurso coletivo e vice-versa. Quer dizer, esse coletivo, até que ponto o coletivo tem uma unidade própria, ou ele é, ao contrário, apenas uma unificação ex post facto, feita com vários materiais individuais, que o historiador vê tudo aquilo junto, cria uma impressão unificada e dá uma ilusão de conjunto. Ou seja, quem diz que o pensamento é individual ou é coletivo, qualquer que diga essas duas coisas é uma besta quadrada, tá certo? Porque tudo que existe é as duas coisas. Por exemplo, né, você, Fábio, você, sob certo aspecto, você é um indivíduo. Por outro lado, você é membro de uma família, você tem carrega uma hereditariedade. Por um terceiro aspecto, você é membro de um grupo social, etc, etc. Então, esses dois elementos, vamos dizer, eles se constituem mutuamente. Quer dizer, a individualidade, o individual e o coletivo, eles não são termos separados. Eles não existe um sem o outro. São exatamente a mesma coisa, vista sob dois aspectos. Agora, conforme o seu gosto, você pode. Se você for liberal, você diz que é individual. Se você for socialista, você diz que é coletivo. Mas está todo mundo falando besteira aí. Porque na vida concreta, tudo é individual e é coletivo ao mesmo tempo. Né? Cada um sob certo aspecto. Né? Deixa eu ver se tinha muita coisa importante aqui. Eu estou ficando com dó. Tem um cidadão aqui francês que escreve uma carta iracunda contra os ecologistas. Je suis viscéralement anti-écolo. E aí ele vai, desce o cacete, ele tem toda a razão. Eu não vou ler a carta inteirinha, né? É muito, muito eloquente e muito brabo. Ele diz, Monsieur Debier, o senhor tem toda a razão. Vamos ver o que mais. O Luiz Afonso, aqui de Portugal, meu querido amigo, me manda aqui. Ele acabou de ler a minha interpretação do filme O Silêncio dos Inocentes, mas ele lembra aqui dois pontos. Primeiro, no cartaz do filme, se fitarmos com atenção a mariposa que cobre a boca da Clarice, que é a personagem, representada pela Jodie Foster, nós vemos uma diminuta caveira. Se olhamos ainda mais detidamente, vemos que a caveira, na verdade, foi formada por 7 mulheres nuas, num evidente apelo sexual. Daí ele cita aqui um site que diz que a foto original foi feita nos anos 20 por Salvador Dalí e o fotógrafo Philippe Hausmann. E diz que o Jonathan Demme, o diretor do filme, foi ele que teve a ideia de colocar essa fotografia no cartaz. É um detalhe tão pequenininho que você não percebe. Então, evidentemente, é propaganda subliminar. Ora, o que tem de propaganda desse tipo, Luiz Afonso, é uma grandeza. Tá certo? Até filme do Walt Disney tem. A Pequena Sereia tem um castelo, o cartaz da Pequena Sereia tem um castelo no fundo, que quando você vai olhar é uma gigantesca piroca. Entendeu? Isso está cheio dessas coisas, né? O pessoal usa e abusa desse negócio. Agora, talvez este cartaz tenha sido o motivo pelo qual tanta gente interpretou erroneamente, né, a ligação dos personagens, a Clarice e o Dr. Lecter, como se fosse uma ligação sexual. Não tem nada de sexual. Eu falei, de onde que eles tiraram isso? É porque tinha um negócio subliminar, né, no ar que sugeria lá esta ligação. Só pode ser isso. Quer dizer, o Jonathan Demme, se ele escolheu esta foto para fazer propaganda do filme, ele contribuiu para que o filme fosse mal compreendido. Ele perguntou o que isso acrescentaria toda a simbologia do filme. Não acrescenta nada, só confunde. Quer dizer, isso é uma sacanagem que esse Jonathan Demme fez, que talvez tenha ajudado a popularizar o filme, mas contribuiu para que as pessoas entendessem errado. E daí pergunta mais o Luiz Afonso, no final do meu livro, sobre o Silêncio dos Inocentes, tem uma notinha, né, sobre a apologia do Estado. O filme tem, de fato, uma apologia do Estado, quer dizer, o Estado como
fator de ordem e racionalidade, tá certo? Que se impõe sobre a força caótica, a força infernal. Então, daí pergunto, o Luiz Afonso, se ao contrário, o Estado não poderia ser, vamos dizer, uma força satânica ele próprio. É claro que pode, tá certo? Mas tudo no mundo tem esses dois aspectos. Você pode olhar por um ou pelo outro. Quer dizer, é a junção deles, a junção dialética deles, é que, aplicada à situação concreta, vai mostrar a você a dosagem de cada elemento em cada situação real. Tá entendendo? Porque, veja, a gente tem que aprender isso com Hegel. Quer dizer, Hegel diz que o sentido de uma ideia não é só o sentido, vamos dizer, nominal do seu significado, mas é a oposição que ela gera. Tá certo? Benedetto Croce dizia que uma tese filosófica, vamos dizer, só se compreende por aquilo a que ela se opõe. Tá certo? Então, como as ideias, vamos dizer, filosóficas têm essa estrutura dual e oposta, isso significa que, na realidade, nós não conseguimos, vamos dizer, expressar as situações reais, senão através de um jogo de oposições. Em todas as situações vai haver os dois lados. Quer dizer, você pode ver o Estado como o fator racional, por assim dizer, apolíneo, que domina a força maluca dionisíaca, ou você pode ver o próprio Estado como elemento satânico que se opõe ao Cristo. Não é isso? Quer dizer, no sentido do simbolismo de Cristo e César. Os dois simbolismos existem, tá certo? E os dois são válidos. Agora, o negócio, como nós não estamos falando de uma situação real, mas de um simbolismo cinematográfico, o nego tem o direito de acentuar o lado do simbolismo que ele prefira, tá certo? Não sei se a resposta ficou clara, espero que sim. Vamos ver. Vamos ver se tem gente na linha aí. Vamos lá. Alô? 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 Quem é? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando é Tony, aqui de São Paulo. Oi, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Por favor. É o seguinte, sobre a sua teoria sobre a continuidade do movimento revolucionário através da história, Uhum. a minha pergunta é o seguinte, na Grécia, na época de Aristóteles, o que a gente poderia definir como, se é que é possível, como seria esse movimento revolucionário na Grécia? E se existia há o nenhum que poderia se equivalente. dizer como esquerda na Grécia? Bom, claro que existia, vamos dizer, forças, por assim dizer, aristocráticas e democráticas em oposição, tá certo? Uhum. Quer dizer, o próprio Platão, né, na Carta Sétima, ele conta que ele entrou lá numa revolução democrática, se ferrou todo, depois se desiludiu. É como se tivesse votado no PT, né? Ele escolheu uma espécie de PT na época, apoiou e depois viu que aquilo é tudo um bando de ladrão. Quer dizer, essa experiência se renova. Mas, quando eu falo do movimento revolucionário, é um fenômeno especificamente moderno. Uhum. E ele começa a se definir a partir, vamos dizer, daquelas correntes messiânicas entre o século XIV e XVII, mais ou menos, mas que só se perfila como unidade autoconsciente a partir do século XVIII. Então, a partir do Então ele é século bem mais recente. Não existe uma continuidade, não existe que uma vá até continuidade a através Grécia. dos tempos. A não ser que a gente queira confundir, porque existe o famoso livro do Plínio Correia de Oliveira, que foi a Revolução e Contra-Revolução, que ele pega assim, tudo que é anticristão e coloca uma unidade histórica. Não, isso tem uma unidade simbólica, uma unidade doutrinal, mas não uma unidade histórica. Na unidade histórica você tem que comprovar, vamos dizer, a continuidade de geração para geração. Quando eu digo que o movimento revolucionário é contínuo desde o século XVIII, é porque você tem documentos, tá certo, em que cada geração de revolucionários se reporta à anterior. Quer dizer, ela se define a partir... Conscientemente se reporta anterior. Sempre se reporta à anterior. Quer dizer, sempre. Quer dizer, não é uma mera divisão assim entre uma esquerda e uma direita. Não é uma unidade de tipo só ideal, só de ideias. Não é isso, não. Como diz, um diálogo de geração para geração. Quer dizer que cada nova geração se define a si mesma em continuidade, em parte por oposição e por crítica à geração anterior. Quer dizer, o movimento revolucionário ele se corrige a si mesmo, né? A cada geração ele
busca novo rumo, mas sempre a partir de uma análise consciente do legado dos antecessores. Então, isso é o que se chama, vamos dizer, uma linha de significações, está entendendo? É uma linha contínua, quer dizer, comprovada assim empiricamente. Não é uma interpretação que a gente faz, não. Está compreendendo? Quer dizer, a gente pode descobrir outros tipos de continuidade por analogia. Um sujeito que pensou assim no século IV e outro que pensou da mesma maneira no século XVIII. Pode ser, mas aí não estamos falando de continuidade histórica. Nós estamos falando de analogia, quer dizer, são formas de pensamento que se repetem. Não é isso? É a mesma coisa que você ter duas pessoas que são parecidas, não quer dizer que elas são parentes. Porque essa visão utópica da sociedade e esse tipo de coisa é uma coisa que a gente pode encontrar mais para trás na história, né? Sim, você encontra, mas você não vê uma continuidade de geração por geração. Uma coisa salta séculos, entendeu? Então não há uma unidade, você não pode falar de um movimento revolucionário, você pode dizer de ideias revolucionárias. Mas quando eu falo movimento revolucionário mundial, é uma continuidade material, efetiva, no campo dos fatos, documentada historicamente. Certo. Tá compreendendo? Então, por exemplo, quando você lê a obra de Karl Marx, uma grande parte do que ele fez foi a partir da análise crítica da Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, estava se formando o movimento anarquista. A partir do quê? De uma crítica de Karl Marx. Essa é quando aparece já no começo do século XX, os movimentos de tipo socialismo nacional, nacional-socialismo, né? É a partir do quê? De uma crítica dos movimentos revolucionários anteriores, do anarquismo, do marxismo, da Revolução Francesa. Então, há uma referência mútua, você está entendendo, que prova a continuidade histórica do movimento. Quer dizer, por isso que se diz, acho que foi até o senhor que escreveu, que o comunismo é o primo irmão do nazismo. Sim, eles são partes do movimento revolucionário, aspectos do movimento revolucionário. Acontece que durante a guerra, vamos dizer, como essa ligação tinha dado na vista e foi um vexame, então o Stalin mandou apagar a história. E inventou o negócio de que sempre tinha sido contra o nazismo. Não, o projeto inicial dele, ele considerava os nazistas como se fossem uns anarquistas. Eles são malucos, eles tomam o poder, mas eles não têm uma teoria da história fundamentada como nós, não têm uma estratégia, então eles vão tomar, mas não vão levar. Você está entendendo? Então ele deixa eles destruírem tudo no Ribbentrop e Molotov lá de 39. Isso já foi até tardio, isso foi, vamos dizer, isso bem depois, né? Bem depois, mas o Stalin já analisava as coisas assim na década de 20. Tá certo? Então, quer dizer, e também da parte dos fascistas, nazistas, havia consciência clara deles de que eles eram herdeiros do movimento, herdeiros continuadores do movimento revolucionário. Existe o famoso livro do Drieu de la Rochelle, Socialismo Fascista. Quer dizer, era o socialismo fascista. O fascismo se apresentava como uma modalidade de socialismo que só se opunha ao socialismo, à tradição socialista, por ser um socialismo nacional. Ele não era internacionalista, ele é ao contrário. Tá certo? Mas, substantivamente, por exemplo, no aspecto econômico, a proposta era a mesma. Era uma proposta estatista, centralizadora, etc, etc. Era a mesma proposta de partido único. Só que tinha o teor nacionalista. Então é uma variante interna do movimento revolucionário. Isso é absolutamente inegável. Você não pode, jamais você poderá qualificar o nazismo, tá certo, como um movimento reacionário. Porque reacionário é que quer manter as coisas do jeito que estão. O nego que inventa uma sociedade inteira, do nada, uma sociedade totalmente inédita, totalmente diferente, e destrói a sociedade, por exemplo, para implantá-la, ele não é reacionário, ele é um revolucionário. Né? Reacionário sou eu que não quero tirar nada do lugar. Tá entendendo? Tá certo. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Tem, na verdade, uma pergunta de um amigo aqui que me pediu para perguntar para o senhor. O que o senhor acha se vai haver uma guerra contra o Irã, se os Estados Unidos vai bombardear o Irã, ou se eles vão vai fazer ficar nesse banho-maria? Tudo para chegar a uma solução diplomática, mas tudo o que puder. Por quê? Porque o George Bush já se deu muito mal com esta guerra. Não que a guerra em si fosse errada, tá certo? Mas os camaradas chegaram lá com ambição excessiva. Eles acharam que podiam criar uma democracia moderna em 2, 3 anos. Né? Quer dizer, ele pensou um pouco como Napoleão Bonaparte. Napoleão foi um negro que
pegou a inspiração da Revolução Francesa e falou, não, eu vou espalhar isso por toda parte. E espalhou nada, quer dizer, ele foi lá, fez guerra, ocupou um monte de lugar, o pessoal ficou tudo com raiva com ele, quando ele saiu, voltou tudo ao que era antes. Né? Aquelas monarquias velhas que ele derrubou, os caras todos voltaram. Então, o Bush é a mesma coisa, quis ser o Napoleão Bonaparte, quer dizer, ser o modernizador do Oriente. E eu acho que a guerra estava certa. Veja, os Estados Unidos erraram não pelo mal que eles fizeram no Iraque, erraram pelo bem que queriam fazer. A guerra é fácil, você vai lá, solta um monte de bomba, destrói o exército do cara e pronto. Agora, construir outro país depois, não dá. É um negócio que leva... Dá para mais fazer, tempo, mas precisa né? 40 anos. E com essa campanha contra, fica difícil, né? Não, outro erro, cagada monumental, mas monumental. O grande problema com os Estados Unidos não é oposição externa, é oposição interna. Uhum. Quer dizer, o que você tem de comunista, de pró-terrorista, de traidor, aqui é um negócio... E a mídia não trabalhando acaba contra mais. todo vapor. E o Bush fez a besteira de acreditar na boa fé dessas pessoas, que essas pessoas são patriotas americanas tanto quanto ele, né? Apenas divergindo quanto aos meios. E tentou unificar o país na guerra contra o Iraque. Esse é um efeito puramente ilusório. Porque os caras, no começo, fizeram de conta que estavam apoiando ele só para puxar o tapete. Depois, como qualquer até eu que sou mais burro, percebi que ia acontecer exatamente isso. Quando você vê, de repente, esses Ted Kennedy, Hillary Clinton, tudo virar patriota, de repente, não dá para acreditar, porra. Isso aí são balelas. Que nem agora esse Al Gore, o negócio da verdade inconveniente. Você já viu uma verdade inconveniente ser repentinamente aplaudida por todo o establishment, publicada na mídia inteira, está em tudo quanto é canal de televisão? Ora, meu Deus do céu. Se fosse uma verdade inconveniente, só poderia cochichar. E eu não conheço um meteorologista com experiência, com décadas de profissão, que seja capaz de pôr a mão no fogo e dizer que põe a mãe na forca para defender Não, o mais engraçado é esse diagnóstico certeiro aí que o mundo vai acabar. Dos piores invernos americanos de todos os tempos, todo mundo congelado. E o cara falando de aquecimento global, é ridículo. Bom, muito bem, vamos ver se tem mais alguém na fila aí. Até logo. Obrigado pelas perguntas. Alô? 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 Olavo? Eu? Assim, aqui é o Davi Carvalho de novo, de Belo Horizonte. Oi, tudo bem? Tudo bem. Aqui eu mandei mais uma daquelas resumindo a Folha de São Paulo. Tá uma maravilha. Mas rapaz, um sumário de besteira, muito impressionante. O senhor viu aquela gravação em que a Miriam Leitão, aliás, o senhor já tinha escrito sobre a Miriam Leitão anteriormente, que é idiota, né? Dizendo que o Hugo Chávez está fazendo ditador de direita. Bom, mas olha, esse negócio de direita, né, tudo que a esquerda faz e que dá tudo errado, daí eles dizem que foi direita. Até Stalin, retroativamente, virou direitista. Daqui a pouco também, o Fidel Castro, a hora que fizeram as contas, primeiro eles se escondem, né? O fracasso, os crimes, etc. Na hora que não dá para esconder mais, eles inventam aquela... Não, ele não era verdadeiramente socialista, ele era direitista. Quer dizer, essa é uma coisa que é subterfúgio, parece o Rodrigo Constantino, rapaz. A pessoa não fala uma coisa firme, entendeu? São tudo pessoas, não é de duas línguas, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Negócio incrível. Não vai dar tempo de ler a tua carta aqui, vamos ver se eu deixo para a próxima, mas eu estou com excesso. Estou com excesso de material, mas a carta era muito boa. Sim. Não, pode deixar. Aqui, tem uma coisa, o senhor falou uma vez no bate-papo com o Yuri que o Brasil estava com falta de um escritor que pudesse relatar a situação com um simbolismo adequado. A experiência brasileira já não tá sendo transposta em literatura há mais de 30 anos. Como que o senhor acha que, sei lá, que seria isso? Tem uma ideia? Assim? Olha, já que você tem contato com o Yuri, peça para ele um conto que se chama O Homem do Minhocão. Quando eu li aqui... o senhor falou aí. Eu falei, mas é essa linha, é por aí, esse cara ele está no caminho certo. Porque é uma literatura fantástica, humorística, fantástica de humor negro, que conseguia pegar mais ou menos as transformações do Brasil ao longo de 30 anos, de uma maneira muito compactada, mas conseguia.
Mas quando você lê o que o restante do pessoal está escrevendo aí, você não vê nada. É tudo só estereótipo. É só estereótipo e propaganda. Ah. Quer dizer, o que você lê nos cartazes da ONU é o que os escritores escrevem. Agora, o escritor não É foi feito verdade. para repetir propaganda. Ele tem que, vamos dizer, ter uma percepção pessoal da realidade e uma linguagem pessoal para documentar aquilo, de modo a criar possibilidades de expressão, que aí se tornam públicas. Mas ele pegar a própria linguagem pública e repeti-la, vai dar grande merda. Né? Eu tenho uma sugestão. Acho que uma pessoa, que o senhor já comentou também, que pegou o simbolismo atual é o Alborguete. Se a O Alborguete gente é maravilhoso. Eu acho convertesse, que a linguagem para falar do Brasil de hoje é só aquela, tá entendendo? a Cada gente tinha que 3 convencer o palavras, 2 Alborguete a palavrões. escrever um livro. O Alborguete Hein? A escreveu gente um tinha que livro? convencer o Alborguete. Sim. Ah, eu preciso ler. Ah, não, eu estou dizendo aí, Não, tem que convencer o convencê-lo a Alborguete a escrever escrever um um livro. livro. Isso, eu acho que aquele é o simbolismo também. Mas só se for um livro sonoro, porque a gente tem que ouvir, né? O bom do Alborguete é, né? É os gritos que ele dá. Pula no meu peito. Mas eu Pois acho que é isso então. tem hora que eu tenho vontade de não comentar mais nada. Eu só vou repetir o Alborguete. É só palavrão o tempo todo. Mas muito bem. É. Então, obrigado Ok. pela sua carta e pela sua participação. Ah, sim, sim. Eu vou ver se semana que vem eu mando mais uma. Eu Por costumo mandar na favor, própria é um prazer. segunda-feira. Tá, Obrigadão. ok. Tem Tá, mais até alguém na mais. linha? Não tem. Então, antes de terminar, deixa eu dar mais uma noticiazinha. Né? Aqui. Uma juíza. Não. Um juiz da cidade de Sheffield, Inglaterra, foi considerado inapto para servir como juiz de família por ser cristão. Embora todos reconhecessem que ele tinha, vamos dizer, uma carreira honrosa e imaculada. O juiz é um juiz, tem uma carreira honrosa e imaculada, mas porque ele é cristão, então ele não pode servir de juiz de família. Note bem, isso não são coincidências. Essa onda de anticristianismo mundial, que no Oriente mata os cristãos e que no Ocidente, né, os marginaliza, tá certo? Isto visa a fazer com que funcione em todo o Ocidente uma coisa como funciona no Irã. No Irã, por exemplo, você não é proibido de ser cristão, você não pode sê-lo em público. E os caras estão adotando a mesma coisa aqui, só que a religião oficial não é o Islã, a religião oficial é o ateísmo. Ou seja, a única posição religiosa que poderá ter validade pública, se ele expressa em público, é o ateísmo. As outras não, são apenas privadas, tá certo? E assim, bem escondidinho. Isto está sendo aplicado, está sendo implantado no mundo com uma velocidade e com uma violência sem par, com uma cara de pau, vamos dizer, ilimitada. E enquanto isso, tá certo, o pessoal das igrejas, vamos dizer, fica querendo dialogar com esses camaradas, tratando bem. Olha, está na hora de reagir, mas reagir com brabeza mesmo, tá certo? Tem que começar, vamos dizer, a criminalizar essa conduta. Por exemplo, no Brasil, este projeto de lei que criminaliza, por exemplo, está aqui um padre, um pastor, um rabino, entra lá o negro na igreja, na sinagoga, dois gays, e fica se amassando lá dentro. Não pode botar os caras de lá para fora. Tá certo? Isso aí é discriminação contra a prática religiosa. Isso aí está usando, tá certo, a conduta gay como arma de destruição das comunidades religiosas. Ora, o direito à prática da religião é assegurado pela Constituição. E desse direito faz parte inerente, tá certo, também o direito de você ter recintos sagrados onde vigora ali dentro a sua religião. Com isto, o Estado, com esse projeto, o Estado estará rompendo, vamos dizer, esse direito a espaços privilegiados para a prática da religião. Está considerando uma sinagoga ou uma igreja como se fosse um espaço público, tá certo? No qual qualquer um pode fazer o que quiser. Tá certo? E isso, evidentemente, isso elimina a própria natureza daquele espaço privilegiado. Deixa de ser uma igreja, deixa de ser uma sinagoga, deixa de ser um ambiente de culto, para ser um ambiente onde qualquer um pode fazer o que quiser. O sujeito pode entrar lá, cagar no meio da igreja, pode ficar dando uma massa no outro, tá certo? Fazer o que quiser, pode dar uma trepadinha lá na frente e você não pode botar os negros para fora. Quer dizer, a própria noção, vamos dizer, de atentado ao pudor, com isso vai para o brejo. Ora, eles não estão fazendo isso para favorecer gay, porque, olha, você acha que algum gay que seja inteligente, o nego vai querer ficar dando a massa dentro da igreja, dentro da sinagoga, com tanto lugar, ter a casa dele, ter a casa do parceiro, ter um motel, né?
Tem aí a Rua Vieira de Carvalho em São Paulo, que é só a massa o tempo todo. Por que o nego vai fazer na igreja, na sinagoga? Coisa mais idiota, coisa mais sem graça. Então, isso não favorece o gay em nada. Tá certo? Isso aí destrói as igrejas. E os gays que não sejam idiotas de acreditar que estão sendo beneficiados por isso, que estão sendo usados, tá certo? Para uma operação, vamos dizer, de guerra cultural, que transcende infinitamente a própria compreensão deles. Então, com este comentário, vamos encerrando aqui o programa. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.